amigos, vamos lá, estamos de volta com agora a resolução das nossas questões envolvendo a lógica de argumentação, tá bom? Vamos lá, aqui nós temos uma questão da banca CESP. Vejamos então, banca CESP, prova para escrivão da Polícia Federal, tranquilo? Olha só, presta atenção, assim como eu mostrei para você, ele dá as premissas do argumento, mas ele não diz o valor lógico das proposições. Novamente, né? Ele não vai mencionar porque ele entende que isso seja um conceito que você deva saber. Na lógica de argumentação, as premissas são sempre verdadeiras porque são fatos hipotéticos, são conjecturas, beleza? Então vamos para cá. Passo número 1, admitir que todas as premissas são sempre verdadeiras, beleza? Veja só, o item, ele afirma, Carlos jogou futebol, é uma conclusão correta para o argumento. E você vai ter de julgar se esse item está certo ou está errado. Como é que nós vamos fazer isso? Debatendo as premissas do argumento. E por onde você começa a analisar? Gente, tem uma regra para você. Dentre as premissas, você vai começar sempre pela proposição simples. O que é a proposição simples? É aquela única frase com sentido completo. Normalmente, ela tem um único verbo principal. No máximo, uma locução verbal. Tranquilo? Começaremos por ela. Por que eu não posso começar pela primeira frase ou por onde me der na telha? Vou te falar por quê. Porque se você começa analisando pela proposição composta, uma proposição composta ligada por um conectivo, ela tem várias possibilidades que ela pode ser verdadeira, que ela pode ser falsa. Então você vai ter uma dificuldade muito grande em analisar do ponto de vista da verdade daquela frase, beleza? Agora, quando você começa por uma proposição simples, você não vai discutir valores lógicos. É verdade porque é uma única declaração sobre o sujeito da oração. Vejamos aqui. A primeira é composta, tem o sim, então, ligando duas proposições. A segunda também é composta, sim, então, ligando duas proposições. A terceira é uma única frase, olha, com sentido completo. Perceba que não há conectivo, não há uma outra proposição ligada a ela. É uma única frase. Qual é a frase? Carlos não fracassou na prova de física. Veja bem, se essa frase é verdadeira, você não vai discutir valores. É verdade que o Carlos não fracassou na prova de física e ponto final, tá bom? Você começa por ela e aí você vai seguir as regras de inferência que nós aprendemos, tá? Vamos lá? Se é verdade que o Carlos não fracassou na prova de física, eu vou voltar na frase onde está o Carlos relacionado a fracassar ou não na prova de física. Vejamos, a primeira proposição diz assim, se Carlos não estudou, então ele, o termo ele se refere a Carlos, fracassou na prova de física. Perceba que o termo está dizendo que ele fracassou na prova de física. Ora, o Carlos fracassou na prova de física? Não, o Carlos não fracassou na prova de física. Então você vai avaliar a declaração que está na proposição e vai dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, de acordo com a proposição simples. O que é que a proposição simples disse? Que o Carlos não fracassou. O que está na proposição composta? Que ele fracassou. Ele está dizendo que ele fracassou. Então essa declaração sobre o Carlos é verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Tranquilo? É falsa porque o Carlos não fracassou. Tranquilo? Qual é a regra do sim então que nós temos em mente? Regra número 2 do sim então. Sempre que a segunda proposição for falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. Lembra desta regra? Então é falso que ele fracassou, portanto Carlos não estudou, também será falsa. Regra do sim, então. Agora nós temos um princípio para cá. Lembra só da seguinte frase. Toda frase falsa você tem de negar, obrigatoriamente, tá? Pensamos bem. Ah, é falso que a Ana é rica. A conclusão, então, é que a Ana não é rica. Ah, é falso que o Carlos não estudou. Então, a conclusão é que o Carlos estudou. Tem um princípio da lógica que diz o seguinte, se você vai negar uma frase que já está negada, então você tem de confirmar a frase. Regra da lógica proposicional. A negação de uma negação é uma afirmação para a lógica. Então, como conclusão, você afirma, Carlos estudou. Tranquilo? Se nós sabemos que o Carlos estudou, agora você vai na frase onde está o Carlos relacionado a estudar ou não. É a frase seguinte, ah, se o Carlos jogou futebol, então ele não estudou. Olha só, a frase está dizendo que ele, Carlos, não estudou. Mas nós sabemos que o Carlos estudou. Ah, então a frase que está dizendo que ele não estudou é falsa de novo.
No-se, então, regra, sempre que a segunda for falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. Então, é falso que o Carlos jogou futebol. Eu vou negar. Portanto, Carlos não jogou futebol. Essas são as conclusões. Quais são as conclusões que nós temos desse argumento? Que o Carlos não jogou futebol, que o Carlos estudou, que o Carlos não fracassou na prova de física. Vejamos o que o item nos diz. Que o Carlos jogou futebol. Seria uma conclusão correta para esse argumento. Ora, o Carlos jogou futebol? Não, o Carlos não jogou. Então a afirmação está errada. Item errado, podia marcar e correr para o abraço sem problema nenhum, tá bom? Vamos resolver agora uma da banca Quadrix. Ela é um pouco diferente. Normalmente o que se cobra é sempre dessa forma. Procure a proposição simples e verifique a validade do argumento através das regras de inferência. Mas agora vamos trabalhar com uma questão da banca Quadrix, tá? Essa banca ela trabalha com questões bem parecidas com o que a CESP costuma colocar nas provas de concurso, tá? Só que o grau de dificuldade é um pouco abaixo, digamos, né? Mas ela tem uma forma particular de cobrar dentro da lógica de argumentação. Então, para quem vai prestar aí o concurso por Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho Regional de Farmácia, vai logo se preparando, vai logo treinando as questões da banca Quadrix, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui uma questão bem atual, inclusive, dessa banca Quadrix, beleza? Lembrando, gente, que esses exercícios aqui estão todos na sala virtual, tá? Você pode baixar lá na sala virtual o arquivo de questões, que vão estar as questões que nós vamos resolver hoje, e tem mais questões para você treinar tudo acerca dessa lógica de argumentação. Gente, 50%, cerca de 50% das questões da CESP e da banca Quadrix, por exemplo, envolve a lógica de argumentação. Outras bancas têm menos incidência, por exemplo, FCC. FCC às vezes vem 20% das questões, às vezes vem só o raciocínio matemático. FCC é uma incógnita em suas provas, mas bancas como CESP, Quadrix sempre cobram metade de suas questões está dentro da lógica proposicional e da lógica de argumentação. A outra metade envolve a lógica matemática. Então vamos lá, questão lá no teu material está como questão número 11, tá? A banca é a banca Quadrix e nós temos aí uma questão de 2019 do concurso CRA do Pará, tá? Cizinho Pará aí. Vamos lá então para a questão? A questão caiu para técnico em administração. Ele te dava duas proposições, dizia assim: se Sônia toma sorvete, se Sônia toma sorvete, então faz calor. Essa é a primeira proposição. Proposição número 2. Se faz calor, vírgula, o sol está no céu. Vamos lá. E aí ele diz o seguinte: a partir das sentenças acima, julgue os itens do 30 ao 32. Foram 3 itens envolvendo a lógica de argumentação. O item 30 afirma o seguinte: item 30. Se faz calor, vírgula, então Sônia toma sorvete. É o item 30. Vamos lá. O item 31. Se não faz calor, então o sol não está no céu. Gente, o que difere esse tipo de argumento lógico para o tipo de argumento utilizado pela banca CESP, tá? Gente, a banca Quadrix, ela cobra lógica de argumentação, mas o método que ela cobra é diferente, por quê? Vejam só, proposição número 1, premissa 1,
é uma premissa composta. Premissa 2, também é composta. Não tem a proposição simples para iniciar o raciocínio. Alguns professores até dizem assim, mas você pratica a técnica do chute, admite que uma é verdadeira e vai verificando o valor das outras, mas isso não dá certo para todas as questões. Acreditem em mim, já fiz várias questões da banca CESP, nem toda questão, principalmente de bancas como a CESP, vai dar certo essa técnica de você chutar um valor lógico para uma proposição para chegar à conclusão de todo o argumento. Isso não dá certo para todas as questões. O método correto, infalível mesmo, é você utilizar a regra da lógica de argumentação. Qual é a regra? Gente, a regra é o seguinte: em um argumento, todo argumento, ele tem duas definições. Ou ele é válido, ou ele é inválido, ou ainda chamado de não válido. Então, o que é que acontece? Quando é que o argumento é válido? Ora, o argumento é válido quando as premissas sobre eles são verdadeiras e a conclusão também é verdade, ora. Aí, assim, eu tenho as premissas, eu suponho que elas são verdadeiras. Se a minha conclusão também é verdadeira, então o meu argumento é fechadinho, meu argumento é válido. Agora vejamos comigo, gente. E se eu tiver as premissas todas verdadeiras, mas eu tiro uma conclusão que é falsa? Será que esse argumento é válido? Não, esse aqui é um argumento inválido, ou ainda chamado de não válido. Isso serve bastante, por exemplo, para teses de mestrado, doutorado. Você faz uma conjectura, um teste hipotético e vai tirar a conclusão da sua tese, né? Mediante a todas as premissas e testes que você fez, pode ser um teste científico, se a conclusão for falsa, o seu argumento é inválido. Ele é não válido, ele pode ser refutado. Tranquilo? Então nós vamos usar esse tipo de coisa aqui, esse tipo de definição para dentro da lógica de argumentação. Qual é a definição? Nós vamos usar este aqui, gente. Qual é o nosso teste? Quando ele aplicar uma questão como essa, premissas que não há proposição simples e te der o item para você julgar se está certo ou errado. O nosso teste vai ser o seguinte: olha o item. O item é uma proposição também ligada pelo sim então, olha. O item não é uma proposição simples. Então, como é que você faz para verificar se esse item 30 está certo ou está errado? Nós vamos por o teste do falso. Como é o teste do falso? Nós vamos afirmar que a conclusão é falsa. Se a conclusão for falsa, com todas as premissas, todas elas verdadeiras, e o argumento é inválido. Se isso acontecer, o argumento é inválido. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos dizer que a conclusão é falsa e vamos forçar para que todas as premissas sejam verdadeiras. Se forçando todas as premissas verdadeiras, você tem essa conjectura, essa afirmação, então nós temos um argumento inválido. Premissas verdadeiras com conclusão falsa, ele é inválido. Agora tem um detalhe: se pelo menos uma das premissas for falsa, vai furar esse argumento inválido. Aí o argumento passa a ser válido. Olha só como é simples. Então, como é que você faz? Você começa colocando a conclusão como falsa. Se essa conclusão fosse falsa, e aí nós temos uma regra. No sim, então, quando é que uma conclusão é falsa? Quando é que a proposição do sim, então, é falsa? É só lembrar, só tem uma única possibilidade que o sim, então, é falso. É na Vera Fischer, tá? Vasco versus Flamengo. Essas são as duas possibilidades. Por que Vera Fischer? Vera, verdadeiro, Fischer, falsa. Quando eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, é a única possibilidade que o sim, então, é falso. Então eu vou testar. Se for falsas premissas, com todas as conclusões verdadeiras, o argumento é inválido, ou seja, o item está errado. Vamos verificar então? Vamos lá. Então é verdade que faz calor e é falso que a Sônia toma sorvete. Se é falso que a Sônia toma sorvete, então eu nego. É falso que a Sônia toma sorvete, então a Sônia não toma sorvete. E aí eu vou voltar na frase onde está a Sônia. Onde é que está a Sônia? Onde é que está o faz calor? Vamos lá. Primeira proposição. E eu tenho de forçar para todas serem verdadeiras. Se pelo menos uma for falsa, o argumento passa a ser válido. Tranquilo? Olha como é assim. Vamos lá. Se Sônia toma sorvete, então faz calor. Olha como é simples. Sônia toma sorvete, está dizendo. Mas nós sabemos que a Sônia não toma. Então esta frase é falsa. Faz calor. Faz calor é verdadeiro. Agora você vai julgar, gente. Vamos lá. Qual é a única possibilidade que o sim então é falso? Vera Fischer.
Fischer Vera? Não, Fischer Vera não. Só se der a Vera. Deu a Vera Fischer o Vasco versus Flamengo? Não, não deu. Se não deu a Vera Fischer, a frase é verdadeira. Ela só é falsa se desse a Vera Fischer. Olha a segunda então. Se faz calor, então o sol está no céu. Nós vamos forçar. Faz calor, essa frase é o quê? Verdadeira, é verdade, faz calor. Então nós vamos forçar. Sempre que a primeira for verdadeira no sim, então, obrigatoriamente a segunda tem de ser o quê? Verdadeira, obrigatoriamente. Portanto, a proposição número 2 também é verdadeira. Todas as premissas verdadeiras com a conclusão falsa, então essa conclusão aqui é de um argumento inválido. Logo, o item está errado. Lembra que nós mostramos para você? Se a conclusão for falsa com todas as premissas verdadeiras, o argumento é inválido. Tranquilo isso? Beleza? Então, podemos fechar por aqui e depois a gente vamos ficando aí com o segundo item para você tentar resolver de acordo com as regras que nós mostramos para você. Tranquilo? Fiquem com Deus e daqui a pouco a gente vai voltar para resolver mais questões.